Flamengo quer contratar jogador da equipe do Atlético Mineiro, não é mais segredo, mas tem novidades aí sobre isso. Vamos bater um papo também sobre zagueiro que era do Galo, o Flamengo quer contratar. Vamos bater um papo aí também sobre o Gustavo Henrique, ex-zagueiro do Flamengo. Pois é, e várias outras notícias do Mengão, meu parceiro. Dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação. Amassa o like, porque o like é muito importante. Se inscreveu? Também comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. E o Flamengo enxerga. Não, antes eu queria comentar com vocês. Calma aí, segura a onda. E situação do Vasco, hein? Rapaz, a torcida do Vasco foi lá no escritório da 777 e levou a faixa escrita assim: Fora 771. Eu reagi a esse vídeo lá no meu outro canal, o Pedrão Oficial. Digita aí na busca, Pedrão Oficial. Digita aí e depois você assiste esse vídeo aí do protesto da torcida do Vasco, que tá muito engraçado, cara. Os caras estão revoltados, mas enfim, vamos seguir aqui com a nossa linha de raciocínio. Gente, o Flamengo enxerga Sampaoli como nome para conduzir a reformulação do elenco do Flamengo. Algo que já foi tentado algumas vezes por outros treinadores que o Flamengo contratou, como Paulo Souza e Vitor Pereira, que fracassaram retumbantemente. Dessa vez, a diretoria do Flamengo entende que Sampaoli conseguirá dar prosseguimento a esse processo de reformulação. O Flamengo vive praticamente uma pré-temporada em maio. Na janela do meio do ano, deve ocorrer saída de jogadores valorizados, que devem receber proposta, e em fim de ciclo no clube, e aí devem chegar de 3 a 5 reforços. Vale lembrar, gente, que tem que ter paciência. Eu venho aqui, trago a informação, ó, Flamengo tá negociando com fulano, Flamengo tá negociando. Em nenhum momento vocês viram eu vir aqui e falar, ó, já assinou. O único que eu falei é isso, que é o Luiz Araújo, que o próprio Flamengo divulgou através das suas redes sociais, que realmente já tá assinado, só que ele só vai jogar pelo Flamengo quando abrir a janela no dia 1º, no dia 2 de julho. Então ele não vai jogar agora pelo Flamengo. Não adianta ter pressa. Ah, Pedro, você tá mentindo, tá fazendo clickbait. Não tô, tá? Falar que tá em negociação é uma coisa, falar que já assinou é outra, completamente diferente, tá? Bom, vamos falar sobre o dia a dia do Flamengo. O Flamengo chegou ontem aí ao Chile, né? Foi bem festejado pelos chilenos, principalmente Arturo Vidal, o ídolo com a camisa da seleção do Chile, com a Roja, né, que o pessoal, La Roja, que os torcedores chilenos falam, o Eric Pulgar, o Sampaoli, que é argentino, no entanto, foi grande campeão na seleção chilena. O Flamengo, nesse momento, já está no estádio Huachipato, o estádio do Huachipato, que de fato é um clube, para o último treinamento antes do grande confronto contra a Ñublense, amanhã, às 9h30 da noite, pela Libertadores, jogo importantíssimo. Aliás, hoje já terá um jogo importante para todos nós rubro-negros acompanharmos, que é a partida entre Alcas e Racing. Partida essa na altitude, tá? Lá no estádio do Alcas. Então, temos que assistir esse jogo, temos que prestar atenção nessa partida, porque é uma partida que envolve os interesses do Flamengo. Se você estiver confiante no Flamengo, cabe até uma torcidinha ali pro Alcas pra gente passar o Racing. Se você não estiver confiante, torce pro Racing ganhar e aí já afunda o Alcas de vez e o Flamengo passa. Se você tiver meio, vamos empatar, que aí o Flamengo passa também, aí trava os dois na tabela de classificação, você vai lá e torce pelo empate. Eu tô confiante que o Alcas vence, a gente vai detonar o Racing no Maracanã e vamos avançar para a próxima fase em primeiro lugar, gente. Esse primeiro lugar é muito importante para que a gente já não pegue uma pedreira nas oitavas de final. A gente sabe, Libertadores é pedreira para tudo que é lado, não dá para subestimar adversário, mas, gente, sinceramente, temos que ser o primeiro do grupo, né? Não dá para ser a melhor campanha, vamos ser pelo menos o primeiro do grupo. Rapaziada,
Justiça aumenta para R$80 mil a indenização que o dirigente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, terá que pagar a Abel Braga, rapaziada. Isso tudo porque o BAP deu umas declarações aí pesadas sobre o Abel, né? Falando que parecia que ele estava drogado, parecia que ele bebeu, e aí o Abel Braga viu essa situação, pegou e mandou tudo para a justiça, então vai ter que pagar essa quantia aí de R$80 mil ao Abel Braga, o BAP, que é dirigente do Flamengo, era membro do Conselho do Futebol do Flamengo. O BAP, rapaz, ele vem na cabeça, ele fala mesmo, ele não tem essa com ele, e vai ter que arcar com essa quantia aí pro Abel Braga, tá? Gente, o Wilson Seneme, que é o chefe da arbitragem no Brasil, lembra que era o Leonardo Gaciba, agora é o Wilson Seneme. Ele aprovou a não expulsão do Gabigol no confronto entre Flamengo e Fluminense, que ele sem querer pisa na perna do Ganso. No meu entendimento ele pisou sem querer, não teve nenhuma maldade ali, você vê que ele levanta o braço e tenta sair, e aí o pé dele aterriza justamente onde está a perna do Ganso. O Wilson Seneme disse que foi um acidente de percurso, um acidente de trabalho, que isso acontece, e que o árbitro Anderson Daronco tomou a decisão correta. Tá aqui, por entendimento de jogo de futebol, se a gente olhar em princípio, o Gabriel tenta botar o pé do lado do jogador e não na frente onde está o jogador. Quando ele puxa e coloca o pé do lado, coincidentemente a perna do Ganso foi parar no mesmo lugar e aí existe o impacto, existe o pisão. O que eu discordei do Seneme foi que ele falou que aquele pênalti absurdo, ele sabe, contemporizou ali aquele pênalti absurdo que foi marcado para o Palmeiras contra o Fortaleza, que o Rony bate no jogador do Fortaleza e aí marca pênalti para o Palmeiras, e não falta do Rony no jogador do Fortaleza. Era aquele hábito que até da Ferge, o Wagner do Nascimento dá um pênalti assim bizarro para o Palmeiras, uma situação realmente deplorável ele achar que é normal a marcação de um pênalti daquele, tá? Gente, entre os 6 maiores salários do futebol brasileiro, o Flamengo tem simplesmente 1, 2, 3, 4, 5. Entre os 6 maiores salários do futebol brasileiro, o Flamengo tem 5 jogadores nesse ranking. O Gabigol é o segundo jogador mais bem pago do futebol brasileiro, com R$1.600.000 por mês. O primeiro é o Dudu do Palmeiras, com R$2.100.000. Depois é o Davi Luiz, rapaz. R$1,500 por mês, para jogar a bola que tá jogando. Bruno Henrique também recebe R$1.200.000. Vidal e De Arrascaeta, R$1.100.000. Então, assim, é um erro de planejamento, um erro de investimento bizarro. Hoje o Flamengo tem a sua folha salarial inchadíssima com atletas que não entregam, como por exemplo o Vidal e o Davi Luiz. O Gabigol tudo bem, é ídolo do Flamengo, né? Tá numa fase, mas acontece. O De Arrascaeta também tudo bem. O Bruno Henrique também tudo bem, apesar de não estar rendendo agora, ele tá voltando de uma lesão grave. Então a gente precisa entender esse contexto. Agora, Vidal e Davi Luiz, Pedrão, mas aí a torcida do Flamengo pediu a contratação do Vidal, pediu a contratação do Davi Luiz, mas a torcida do Flamengo sabe que é esse salário que eles vão receber? Foi a torcida do Flamengo que fez um contrato com a cláusula de renovação automática com o Davi Luiz se ele atingisse uma determinada meta de jogos? Não foi a torcida do Flamengo, foi a diretoria do Flamengo. Contratou o cara, tá pagando alto, tá vendo que o cara não rende, terminou o contrato, um beijo e não dá mais. Um beijo e não dá mais. É isso que precisa ser avaliado num clube profissional de futebol, que é o caso do Flamengo, tá? Gente, segundo reportagem do portal de notícias rubro-negras Gávea News, o Flamengo só aceita fazer negócio pelo atleta Matheus França por pelo menos 20 milhões de euros. Dessa forma, caso alguma venda se concretize com esse valor, o atacante será uma das maiores vendas da história do Flamengo, será a 5ª maior venda da história do Flamengo se for por esse valor, tá?
porque a maior venda da história do Flamengo é o Vinícius Júnior, com 45 milhões de euros, depois o Paquetá, com 38,7 milhões de euros, depois o Reinier, com 30 milhões de euros, depois o Gerson, quando foi pro Olympique, por 20 milhões e 700 mil euros, e o João Gomes é a quinta atualmente, com 18 milhões e 700 mil euros. O Matheus França se tornaria a quinta, jogaria o João Gomes para a sexta. Enfim, vamos ver o que vai acontecer com esse jogador. Vai lembrar que para esse ano, se o Flamengo seguir nas competições que tem que seguir, Copa do Brasil, Libertadores, bater pelo menos as metas orçamentárias, o Flamengo não precisa vender mais jogadores, já vendeu o João Gomes. Naturalmente, acho que no meio do ano, não por necessidade de ganhar dinheiro, o Flamengo deve se desfazer de alguns jogadores, mas por questões técnicas, por questões de enxugar a folha salarial para que chegue, né, novos atletas, novos jogadores, jogadores esses que a gente vem comentando aí ao longo da semana e vamos comentar também nesse vídeo. Vídeo sensacional dos bastidores da vitória do Flamengo no sufoco por 1-0 contra o Corinthians, sobretudo as palavras de Jorge Sampaoli, que eu separei aqui pra gente ver. Vamos lá. Ganhamos o jogo. Às vezes, quando não joga tão bem ou joga mal, temos que ganhar desta forma. O futebol tem momentos bons e ruins. Por isso, temos que sacrificar mais e muito mais. O futebol não pede outra coisa a não ser se sacrificar, se esforçar e jogar com seu companheiro, aconteça o que acontecer, disse o Sampaoli. E ele falou aqui, e com certeza alcançaremos coisas sabendo quem somos nesse momento e o que temos que fazer. O que somos agora, a realidade e o que vamos fazer. Sabendo disso, ficamos invencíveis, senão é um engano, tá? O Sampaoli forte aí no discurso. Quem quiser ver o discurso, vá lá na Flá TV, acompanha. Tá na parte final, né, dos bastidores, mas acompanha os bastidores inteiro, porque realmente tá bem bacana o discurso aí do Sampaoli. E, cara, é aquilo. O Flamengo jogou bem contra o Inter, perdeu. Jogou boa parte do jogo bem contra o Atlético Paranaense, perdeu. Jogou bem contra o Fluminense, empatou em 0-0, jogou mal e venceu. Isso aí são coisas da bola. Não adianta também a imprensa ficar nesse discurso vitimista do Corinthians. Ah, porque o Corinthians merecia uma só. Futebol é bola na rede, mas botou a bola na rede, então é vitória do Flamengo. Não existe justiça no futebol. E outra coisa, o Corinthians também não fez essa partida toda que estão falando aí. Parece que o Corinthians foi o Manchester City. O Flamengo teve a bola o tempo inteiro. A jogada do gol do Flamengo nasce por uma extensa troca de passes do Flamengo, empurrando o Corinthians para o seu campo, apesar do Flamengo não conseguir penetrar, estava tendo muita dificuldade nesse aspecto. O Sampaoli precisa corrigir isso. A posse era do Flamengo, a arma do jogo é a bola e estava em posse do Flamengo. Então não existe também esse discurso aí de que o Corinthians é coitado porque jogou muito mais, chutou 700 bolas no gol do Flamengo. Faça meu favor, rapaz. Vamos lá. Gente, o Lance.net informa que as negociações por Alan e Flamengo estão em andamento e o Flamengo pretende resolver a situação ainda esta semana. Os primeiros contatos do rubro-negro são com os representantes do volante e não diretamente com a equipe dele, que no caso é o Atlético Mineiro, que está em processo de se tornar SAF. O Atlético Mineiro hoje tem a maior dívida do futebol brasileiro, 1 bilhão e não sei quantos milhões em dívida. Construiu um estádio aí, o Rubens Menin, mas é claro que ele vai cobrar, né? O Rubens Menin já emprestou muito dinheiro ao Atlético. O Atlético deve ainda jogadores, né? Então passa por uma situação bem difícil. Eles precisam vender jogadores para tapar esses buracos. De acordo com a apuração de Pablo Rafael, ele que trabalha lá para o canal Gazeta do Urubu e também Voz do Ninho, os primeiros contatos entre o clube e o staff do jogador já aconteceram e os resultados são positivos, ou seja, o atleta quer se transferir ao Flamengo. Nesse momento, para a negociação ser concluída ainda nesse mês, depende apenas da equipe do Atlético Mineiro. E aí vamos ver como é que vai ser essa situação, porque
realmente, se eles venderem um atleta ao Flamengo, a torcida deles vai ficar realmente muito revoltada, tá? No caso do Nicolás de la Cruz do River Plate, o River pensa em pedir 15 milhões de dólares para vender o atleta ao Flamengo, uma quantia que o Flamengo já se envolveu em outras negociações com esse valor. Não seria um valor inédito na história do Flamengo, seria um valor altíssimo, é verdade, né? Talvez o Flamengo tente negociar por um valor de 12, de 11, de 10, enfim. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, tá? O Flamengo quer essas contratações porque o Flamengo quer um substituto, quer diminuir a sobrecarga em De Arrascaeta. O próprio Globoesporte.com publicou isso. Contra o Corinthians, o time só tinha um meia disponível diante do incômodo do uruguaio e também da lesão do Everton Ribeiro, que no caso era o Matheus França. Além de um jogador criativo, o Flamengo trouxe Luiz Araújo. A lateral esquerda também será reforçada por conta da situação do Felipe Luiz e a zaga também é outro setor olhado com carinho. Todos os setores, na verdade, do Flamengo estão sendo observados, menos o goleiro, né? Até agora a gente não teve goleiros especulados no Flamengo, apesar de termos um técnico que gosta de goleiros que jogam com os pés, e não é o caso do Santos, não é o caso do Rossi que está chegando, seria talvez um novo goleiro aí que o Sampaoli indicasse, tá? Gente, o Vene Casagrande, por volta das 2 horas da tarde, informou que o Gustavo Henrique assinará em definitivo com a equipe do Fenerbahçe no final desse mês. O atleta já está emprestado ao Fenerbahçe há um bom tempo e não deve retornar ao Flamengo. O vínculo com o time turco vai até o meio de 2024 e, se bater metas, vai até 2025. O Flamengo vai receber 1.400 mil euros, 7 milhões e 500 mil reais, pela venda de Gustavo Henrique ao Fenerbahçe. Em 2022, o Flamengo pagou a mesma quantia. Na verdade, em 2022, o clube turco pagou a mesma quantia que vai pagar agora em definitivo pelo empréstimo do zagueiro. Ou seja, no total, o rubro-negro vai desembolsar 15 milhões de euros, 15 milhões de reais do Fenerbahçe. Portanto, aí vai lembrar que o Gustavo Henrique veio de graça para o Flamengo, ele assinou um pré-contrato ainda quando ele estava na equipe do Santos, então acaba que o Flamengo lucra aí com uma negociação. Tudo bem, teve os salários do atleta, que o Flamengo teve que arcar durante esse tempo que ele teve no Flamengo, mas estava lá prestando serviço ao Flamengo, então de qualquer forma o Flamengo consegue aí fazer dinheiro com essa situação. Um outro pedido do Sampaoli, aí já é uma informação que vem da Rússia, é uma informação também que ele próprio postou, que está aqui no Rio de Janeiro também. O zagueiro Júnior Alonso, do Krasnodar da Rússia, está no radar do Flamengo, que cogita fazer uma oferta aos russos pelo defensor uruguaio. Alonso e Sampaoli trabalharam juntos na equipe do Atlético Mineiro, rapaziada. Então, outra situação aí também que o Sampaoli pede ao Flamengo. Vamos ver se o Flamengo vai lembrar que a Rússia está enfrentando esses problemas, né? Na verdade, está envolvida numa guerra com a Ucrânia. Ela está excluída, né? Os times da Rússia estão excluídos da Champions League da Europa. Então, o Júnior Alonso já veio para o Brasil, né? Sendo do Krasnodar, no caso ele foi para o Atlético, voltou para o Krasnodar. Parece que vai ter uma situação que ele vai ter um filho agora, e gostaria de ter um filho aqui na América do Sul. E aí, inclusive, ele está na cidade do Rio de Janeiro. Não sei, não vou afirmar, não vou ser leviano de afirmar que ele veio aqui para o Rio para conversar com o Braz, para conversar, não sei, mas está lá no Instagram dele que ele está presente no Rio de Janeiro, e surgiu também essa informação aí dele, tá? Meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, amassa o like, tamo junto. Ó, saiu até aqui, ó, uma notícia agora, já ia encerrar o vídeo, né? O pessoal já deve ter até fechado o vídeo. Dirigentes do Atlético Mineiro afirmam que se o Flamengo quiser sentar à mesa para conversar sobre Alan, terá que chegar com a maleta de no mínimo 10 milhões de euros, 53 milhões de reais.
Vamos ver se o Flamengo vai querer investir isso, tá? Se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, massa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.